Continuando. Então, aqui novamente, o que eu fiz aqui? Eu achei uma outra forma. Então, essa forma aqui, ela surgiu no acaso. De repente, essa forma aqui, são formas que elas não têm uma formatação antecipada que nem as racionais, que já são as figuras geométricas. Elas surgem no acaso, então elas são chamadas de formas informais, que elas surgem, de repente, dentro da sua obra. Você está trabalhando, você achou essa forma, você, de repente, jogou uma cor em cima dela, jogou uma textura em cima dela, então ela surge no acaso, ok? Saindo da questão de formas, o outro item que nós temos aqui. Eu vou tirar as combinações seletivas, tá, gente? Que vocês já sabem que tem que colocar ali. Nós temos a direção. E pegando um gancho da direção, eu já vou falar sobre movimento. O que é direção e o que é movimento? O exemplo que eu falei em sala de aula para vocês. Eu tenho lá um quadro que tem um campo de futebol, tem um gol aqui, daí tem um jogador correndo aqui, e ele chuta a bola e a bola vai entrar no gol. Só que o goleiro, ele teve um ataque cardíaco e morreu, ele está ali na frente do gol. Só que o que acontece? Esse goleiro, pode ser que a bola, ela está no ângulo, ela vai entrar no gol, mas pode ser que esse jogador, esse goleiro, ele ressuscita os mortos, dá um salto mortal e enfia essa bola. Agora eu pergunto para vocês, onde que está a atenção de vocês? Onde que vocês estão vendo a ação? Vocês estão vendo aqui, evidentemente. Por quê? Aqui tem muito mais detalhes. Aqui tem o gol, tem uma pessoa caída, aqui tem uma bola vindo, e a gente vê que nesse canto de cá só tem um jogador, não tem mais nada. E aqui está cheio de coisa. Então tem muita informação aqui. Então isso é chamado de direção. Direção é onde se tem a ação. Eu não tenho nem como conceituar isso, porque a direção, ele está mostrando em que direção está a ação que está acontecendo. Só que isso, o único detalhe que eu falo, é que isso aqui é visto de longe. Por quê? Ele está analisando a ação, não está analisando a parte técnica de perto. E agora é a próxima coisa, movimento. O movimento, você tem que olhar, na minha concepção, de perto. Por que de perto? Porque como o meu olhar foi atraído para cá, quando eu chego perto aqui, eu vou enxergar formas em destaque, eu vou enxergar mais detalhes, mais cor, detalhamento das formas, eu vou ver um tratamento de repente de luz maior que aqui. Então, se aqui só tem um jogador, possivelmente tenha menos detalhes, tenha menos luz, tem coisas que não interessam tanto tecnicamente. Pincelados mais suaves, e de repente aqui eu tenho alguma coisa com mais camadas, então eu vejo que de perto, enxergando aqui, eu vou ver que a técnica ela fica mais evidente aqui, com cores mais fortes. De repente o plano aqui está mais em destaque do que aqui, tecnicamente falando. Tá? Então, nesse sentido, eu vou falar que o movimento pictório, o movimento do próprio artista, tecnicamente, está maior para cá. Ok? Então, colocamos que movimento é a mesma ação, só que a ação, vamos colocar, do artista. Tá? O artista, ele vai trazer a ação através da sua parte técnica, das suas pinceladas, da sua composição, da sua formatação do ato. Acabou? Um minuto. Então, se eu pegar outro exemplo para vocês, agora esse aqui fica um pouco mais claro. Eu tenho ali um quadro, e nesse quadro é uma natureza morta. A natureza morta significa uma representação de algo que não se mexe. Eu tenho aqui uma cesta de frutas, aqui tem umas frutinhas aqui. E eu tenho aqui um cálice muito iluminado. O autor dessa obra, ele fez um cálice muito iluminado, com um líquido que está muito brilhante, ele está tendo reflexo, está tendo a textura do vidro aqui. E aqui, essas frutas, elas estão com menos detalhes, elas estão um pouquinho mais apagadinhas. Aqui está repleto de detalhes na parte de baixo. O que acontece? Meu olhar vai vir para esse lado de cá, evidentemente. De longe, eu vou ver que a direção da ação, ou seja, onde eu estou tendo mais ação do meu olhar, do lado de cá.